Amém, amém? Vamos lá? Vamos juntos? Quantos estão aqui ainda? Quero falar com vocês hoje sobre um favor extraordinário. Quero falar um pouquinho do favor de Deus sobre as nossas vidas, quando não merecedores, Ele ainda nos assiste e sempre haverá de nos assistir. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Queria que você estivesse muito conectado, pessoal do YouTube, pessoal que está em casa, de fato que vocês possam compartilhar o link da mensagem, se você está sendo abençoado, para que outras vidas sejam abençoadas também. Então, eu amo muito difundir e divulgar a palavra de Deus, queridos. Nós temos muitos meios e formas de fazer isso hoje. E as mídias sociais são assim. Quantos assistem coisas boas nas mídias? Então, quando você é abençoado com algo, compartilhe. Compartilhe para que outras pessoas, às vezes as pessoas estão no limiar, já assim, no limite de uma desistência. Mas ela recebe algo que muda e transforma a vida dela. Então faça isso sempre que você puder. Amém? Nós vamos falar sobre um favor extraordinário. Eu quero ler com você 1 Reis capítulo 3, a partir do verso 16. É um texto bastante conhecido. Provavelmente você já passou por esse texto muitas vezes, mas eu quero abordar algumas questões desse texto. Tenha um pouquinho de paciência, ele é extenso, mas ele está no telão aí também, se você tiver sem Bíblia, ok? Diz assim o texto, ó. Então 2 prostitutas foram falar com o rei Salomão. Apresentaram-se diante dele e uma das mulheres disse: Ah, meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz a um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, ela também teve um filho. Estávamos juntas, não havia nenhuma outra pessoa conosco na casa, somente nós duas estávamos ali. De noite, o filho dessa mulher morreu, porque ela se deitou sobre ele. Ela levantou-se no meio da noite e, enquanto eu estava dormindo, tirou o meu filho, que estava do meu lado, e pôs na cama dela. Depois colocou o filho dela morto nos meus braços. Quando eu me levantei de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que ele estava morto. Porém, quando reparei nele pela manhã, eis que não era o meu filho que eu tinha dado à luz. Então a outra mulher disse: Não, o que está vivo é o meu filho, o seu é o que está morto. Porém a primeira mulher respondeu: Não, o que está morto é o seu filho, o meu é o que está vivo. E assim elas falaram diante do rei. Então o rei Salomão disse: Esta diz que o filho vivo é meu filho, e o seu filho é o que está morto. E a outra responde: Não, o que está morto é o seu filho, e o meu filho é o que está vivo. E o rei continuou: Tragam-me uma espada. E trouxeram-lhe uma espada diante do rei. Então o rei disse: Cortem o menino que está vivo em duas partes, e deem metade para uma e metade para a outra. Então se aguçou o amor materno da mulher, cujo o filho estava vivo, e ela disse ao rei: Ah, meu senhor, dê a ela o menino vivo, não matem de jeito nenhum. Porém a outra dizia: Ele não será nem meu nem seu, podem cortá-lo ao meio. Então o rei disse: Entreguem o menino vivo à primeira mulher, não o matem. Ela é a mãe do menino. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram um profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele sabedoria de Deus para a justiça. Texto longo, né? Mas é para você entender. Já descobriu de quem é o filho? É filho morto, é filho vivo, né? Às vezes a gente não... Mas nós vamos entender isso um pouquinho. Vamos falar um pouquinho do favor do rei, do favor de Deus sobre as nossas vidas. Sabe, queridos, nós temos um contexto na vida de Salomão. Se você entende um pouquinho de questões bíblicas, é dado a leitura bíblica, você vai ver que Davi já não está mais no trono.
Depois de Davi, o seu filho Salomão, ele assume o trono. E Salomão, ele começa o seu reinado muito bem, debaixo da perspectiva e dos cuidados de Deus, com temor a Deus. E no princípio do reinado de Salomão, Salomão ele deseja de fato agradar ao Senhor de todas as formas. Se você ler um pouquinho antes, nesse mesmo capítulo, no início do texto, você vai ver que Salomão ele está sacrificando a Deus, trazendo holocaustos diante de Deus por gratidão. A Bíblia nos ensina, no Antigo Testamento, que quando esses sacrifícios eles eram feitos, as pessoas sacrificavam um animal. Quando era muito pobre, sacrificava uma avezinha, porque não tinha recursos. Mas no começo desse texto, queridos, lido, você vai ver que Salomão ele era assim, tão grato por aquilo que Deus era e fazia na vida dele, que Salomão ele sacrifica a Deus em holocausto 1000 animais. Primeiro que ele tinha dinheiro, né, queridos? Eu falar para você, hein? Para comprar um quilo de carne hoje está duro. Mas Salomão, ele tinha um coração assim diante de Deus. A Bíblia diz que Deus se agrada de tal forma com a vida de Salomão, por conta desse sacrifício dos 1000 animais, que Deus faz uma pergunta para Salomão. Uma pergunta que muitos de nós desejaríamos que Deus fizesse para nós. Deus fala assim para Salomão: Salomão, me agradei do que você fez. Rapaz, você mexeu comigo. Deixa eu falar algo para você, Salomão. Eu nunca fiz essa proposta para homem algum antes de você, mas para você eu vou fazer. Me pede o que você quiser e eu te darei. O que você quiser, porque de fato você alcançou meu coração. A Bíblia diz que Salomão, ele pensa nesse pedido. O que você pediria? Já pensou? Sabe por quê, amados? Eu acredito que Salomão tinha problemas na vida também. Com certeza alguém da família de Salomão também estava doente. Com certeza alguém da família de Salomão, ou alguém que Salomão gostava muito, estava passando por outros problemas. Com certeza Salomão ainda tinha sonhos e projetos dos quais ele ainda não havia alcançado. Está caindo aqui, sobreviveu. Com certeza Salomão, com toda a estrutura que tinha, ele ainda tinha projetos que ele deveria alcançar, que estavam assim no seu campo de visão para o futuro. Mas Salomão não pede nenhuma dessas coisas, queridos. A Bíblia diz que quando Deus dá a oportunidade de Salomão de fazer um pedido para ele do que ele quisesse, a Bíblia diz que ele não pede nem riqueza, ele não pede estruturas, ele não pede nada. Ele só diz para Deus: Senhor, eu iniciei no governo agora, e o Senhor tem uma dinastia que o Senhor governa na vida daqueles que temem ao Senhor. Eu te peço uma única coisa: me dê sabedoria, para que durante o meu governo eu possa governar segundo a tua vontade e o teu coração, para que eu possa conduzir o povo, para que eu possa conduzir as vidas. A Bíblia diz que Deus se agrada tanto do pedido desse homem, que Deus não só dá sabedoria extrema a ele, mas também acrescenta muitas riquezas, reinos e tantas outras coisas. Conhecemos a história de Salomão resumida, mas onde eu quero chegar com você? Existem alguns princípios nesse texto que eles são interessantes de serem observados, e quando a gente lê a Bíblia correndo, a gente não para pensar neles. Todas as vezes que Deus dá grandes coisas a você, você também terá grandes desafios, grandes lutas. Deus vai exigir de você grandes intervenções. Sabe, amados, uma coisa é nós separarmos dois filhos que estão discutindo, brigando, eles são pequenininhos, são os nossos filhos, a gente cata um para o braço, puxa o outro, segura um longe do outro assim, nós conseguimos fazer essas coisas. Amarram na cama, busca depois, a gente faz tudo isso aí. Não deveria, tem uns que amarram. Só que deixa eu dizer para você, não é isso que Deus está fazendo na vida de Salomão e através da vida dele, porque Salomão ele pede sabedoria para Deus, e a primeira coisa que Deus dá a Salomão depois dele pedir para Deus sabedoria, Deus traz uma confusão na porta do palácio, uma confusão. Ele acabou de pedir para Deus dar a ele sabedoria, agora nós temos duas mulheres gritando na porta do palácio, dentro de uma situação que não havia ninguém que pudesse dizer quem era certo e quem era errado, porque não tinha ninguém que testemunhou o que elas viveram naquela noite. Onde você quer chegar, pastor? Eu quero dizer para você, cuidado com o que você pede. Ah, Deus, eu quero ser rico. Deus vai te dar muito trabalho. Porque, segundo o coração de Deus, a riqueza que Deus espera que eu e você tenha, ela precisa ser conquistada.
Deus deu Canaã para o povo de Israel, uma terra que manava leite e mel, era uma terra farta, riquíssima. Mas Deus falou: entra e expulsa os gigantes agora, você vai ter que trabalhar. Porque se você não trabalhar, a coisa não vai acontecer. Às vezes nós pedimos paciência para Deus. Quantos já pediram paciência para Deus, para lidar com o cônjuge? Vai, confessa o seu pecado aí, está com medo de apanhar? Eu vi uns aqui erguendo só a sobrancelha, assim, ó. O cônjuge não vê que está do lado. Quantos já pediram paciência para lidar com os pais? Que você fala, sabe, esse meu pai, esse bicho não sei o que acontece, esse trem é desalinhado demais. Às vezes nós pedimos paciência, amados, e nós temos muitas provas. Sabe por quê? Só existe uma maneira de Deus, de fato, concretizar na sua vida aquilo que você está pedindo, é por meio das provas que você passa. Se você deseja algo em Deus, você precisa ter muita sabedoria nos seus pedidos, porque se você não tiver, às vezes as pessoas me procuram, às vezes Deus dá visão, revelação a algumas pessoas. Esses dias, amados, eu estava em casa e recebi uma mensagem de WhatsApp, um áudio. Uma missionária, eu não a conheço, ela mora lá na Vila Aurélio, perto do Planalto, Planaltina ali, não a conheço. E uma ovelha me mandou uma mensagem, um áudio pelo WhatsApp. Falou: pastor, essa missionária não conhece o pastor, assistiu uma das mensagens no YouTube, e ela tem uma palavra do Senhor, ela precisa entregar para o Senhor. Eu já estou assim, dizendo para ela há um tempo que o pastor é muito ocupado, mas hoje ela me mandou uma mensagem, e ele copiou a mensagem de áudio e me enviou. Ele falou: olha, se você não trouxer o seu pastor aqui para mim compartilhar com ele o que Deus tem colocado no meu coração há meses, você vai ser responsável pela palavra que Deus me deu. E aí no sábado nós fomos lá. E chegamos lá, ela entregou algo de Deus, mesmo sem me conhecer, nunca vi. Só que ela falou algumas coisas, queridos, e quando Deus falou algumas coisas grandes para mim, eu fico com medo. Sabe por que eu fico com medo? Porque eu sei que se o desafio é grande, maior ainda será as intervenções que nós vamos ter que ter. Às vezes nós lidamos com questões na igreja, no ministério, na vida pessoal, no trabalho, na família. Nós lidamos com questões das quais foge das nossas mãos e do nosso alcance. Porque quanto maior é a envergadura que Deus permite que você tenha, para que você possa tocar a vida de outras pessoas, maior a responsabilidade que Ele vai exigir de você sobre esse assunto. Ministérios, família, finanças, saúde. Nós estamos assim nos nossos dias, amados, gente completamente arrebentados com a saúde, porque não cuidam do dom da vida que Deus nos deu. Você viu como que eu estou gationix, ó? Cuidando. Eu acho legal quando eu falo isso, porque os irmãos fazem assim, ó. Vocês concordam, no fundo vocês acham, né? O que acontece, queridos? Nós precisamos cuidar do que Deus está fazendo. Salomão fez um pedido e agora ele precisa intervir. Eu quero entrar dentro do contexto dessas duas mulheres, eu quero trazer algumas coisas que revelam para nós aquilo que Deus quer extrair de você e de mim. A maior leitura bíblica que um homem e uma mulher pode fazer a respeito das coisas de Deus é quando ele lê a Bíblia para si e não para os outros. Às vezes nós lemos uma mensagem bíblica sempre pensando em alguém, porque a mensagem está muito contextualizada com aquilo que você sabe da vida de alguém. Então você está lendo, já está pensando no fulano, no ciclano, no beltrano. A maior mensagem bíblica que você pode trazer para a sua vida é aquela que você primeiro se coloca diante do espelho. E eu quero que essas duas mulheres nessa manhã possam nos ensinar alguns princípios, e Salomão também nos ensine algo. Que você possa olhar para dentro de si, para que Deus possa mostrar para você que os dias difíceis da sua vida é que vai revelar quem você é de fato, de verdade. Porque no dia da angústia, no dia da dor, no dia da tribulação, queridos, são fatos assim que separam homens e mulheres de crianças, que separam cristãos de pessoas que simplesmente seguem Jesus, que separam discípulos de pessoas que ficam impressionadas com o Evangelho. São momentos assim que Deus começa a mexer comigo e com você nas áreas que Ele precisa, porque quando Deus começa a nos revelar coisas nessa envergadura, ao ponto de nós termos a sabedoria de Deus conduzindo as nossas vidas e conduzindo pessoas através de nós, é onde Deus começa de fato a colocar-nos no centro da sua vontade. Quantos creem nisso?
São em momentos assim que você vai estar no centro da vontade de Deus. Pastor, ir vir ao culto não é bom? É uma delícia vir ao culto. E a célula? Nossa, é top. Tudo jóia. E as campanhas? Manda bala nas campanhas. Mas deixa eu dizer algo para você. Existem momentos na vida que eu e você vamos dizer como essa mãe verdadeira disse: ó rei, não há ninguém dentro daquele lugar a não ser eu e ela. Então eu não tenho uma testemunha que possa julgar a minha causa. O que vai julgar a minha causa agora? É daquilo que eu sou feito, é das propriedades que eu tenho, é das coisas que me competem de fato e de verdade. Estão entendendo? Quando Deus levanta Golias, Ele não levanta Golias para que Ele possa envergonhar Davi. Ele levanta Golias para que Ele possa trazer Davi à existência. Até Golias, queridos, Davi era um simples menino ruivo na casa de um pai chamado Jessé, no meio de muitos irmãos. Quando Deus, Ele usa os amalequitas, Gideão era apenas um menino medroso. E ele está escondido. Mas a prova trouxe à existência o Gideão que nós conhecemos na Bíblia. Quando Deus pega aquela garota, uma garota que é levada como escrava de Israel para a casa de Naamã, ela era apenas uma garota de 11 anos brincando de boneca em casa, queridos. Mas quando ela é levada para a casa de Naamã, ela se torna uma missionária. Porque ela diz: olha, se o meu Senhor conhecesse que existe Deus em Israel e os profetas, com 11 anos, tudo aquilo que nós enfrentamos, tudo aquilo que Deus está trazendo sobre a minha e sua vida é porque Deus deseja e tem algo com você e comigo. Quantos creem nisso? Então não reclame das lutas que você está passando e enfrentando. Tenta discernir em Deus por que você está passando pelo que passa. E por que você está enfrentando o que enfrenta? Qual é o propósito de Deus nisso tudo que você está vivendo nesses dias? O porquê que tem que ser dessa forma? Às vezes nós dizemos assim: mas por que eu? Quando passamos por luta, quem já disse isso? Sabe o que Deus responde quando a gente pergunta isso? Ele diz: por que não? Você pergunta por que eu, ele fala: e por que não? Tem que ser com o outro? Presta atenção. A compaixão da mãe verdadeira deu discernimento e deu direção ao rei. Nós vamos ter a conferência agora, né? Compaixão. Vamos falar um pouquinho sobre compaixão na conferência. Mas a compaixão da mãe verdadeira deu ao rei legitimidade para que ele pudesse, de fato, defender a causa, porque havia a sabedoria de Deus na vida do rei. Eu quero falar com você de alguns aspectos a respeito de quando nós enfrentamos dias difíceis e somente Deus pode ser aquele que julga todas as causas que nós temos nas mãos. Primeira questão: as crises nos ajudam a selecionar as pessoas com quem andamos. Quantos sabem disso? Esse texto está nos dizendo que essas mulheres moravam juntas, eram duas prostitutas, queridos, mulheres de programa de aluguel, mas elas dividiam a mesma casa, o mesmo quarto. E a mãe verdadeira só passou a conhecer aquela que, entre aspas, era a amiga dela no momento da crise. A morte revela quem somos. Enquanto os meninos estavam vivos, estava tudo bem entre as amigas, que dividiam o mesmo teto, que dividiam as mesmas intenções. As duas eram prostitutas, tinham os mesmos ideais, os mesmos grupos de relacionamento, WhatsApp, Instagram, Facebook, os mesmos. Estava tudo certo. Mas em meio às crises, amados, nós aprendemos a entender quem são as pessoas que caminham conosco. Sabe, olha, é no Getsemane, é no Monte das Oliveiras que nós descobrimos aqueles que estão dispostos a orar conosco. Nós descobrimos quem são aqueles que arrancam as orelhas dos outros. Nós percebemos os que fogem e não ficam. Nós percebemos aqueles que de fato dizem que vão e não vão. São em momentos assim na nossa vida, queridos, que nós entendemos, porque as crises, elas têm o poder de revelar as pessoas com quem caminhamos.
Existem pessoas que elas são nas nossas vidas como sombra. Você só consegue percebê-las enquanto há luz, mas quando a noite chega, elas somem. As noites escuras da sua vida, os momentos mais tenebrosos que nós vivemos, enfrentamos e passamos, pessoas que estão conosco somente quando estamos brilhando, dizendo-se os nossos amigos, os nossos tudo, são nos momentos de vales e dias escuros, noites escuras, que nós vamos perceber se de fato eles são quem dizem que são. Porque eles são como sombra, escureceu, eles somem. E quantos de nós, amados, já não passamos noites escuras, das quais nós dizemos assim: olha, eu esperava de todo mundo, mas dessa pessoa não. Quantos de nós? Sabe por quê? Porque em momentos de noites escuras, as pessoas têm percepções muito equivocadas da realidade. Se você for para o texto que nós lemos e você mergulhar nesse texto, você vai ver que a mãe verdadeira, ela acorda em meio à noite escura, lembrando que não tinha luz elétrica, né, queridos, naquela época, né? Tá tudo muito penumbra durante a noite. Ela acorda em meio à noite escura para amamentar o garoto e ver que ele está morto. Deixa eu dizer para você, não dá para discernir muitas coisas em meio às madrugadas escuras da vida. Você fica com o discernimento meio bagunçado. Já recebeu o conselho de alguém sábio que disse para você: ó, não tome nenhuma decisão agora, porque quando estamos assim não é melhor tomar decisão nenhuma. Se você tomar uma decisão agora, a probabilidade de você errar é muito grande, porque você está em meio à escuridão do momento que você está vivendo. Não é hora de tomar decisão, espere amanhecer. Nós precisamos aprender isso com essas mulheres, amados. A mãe verdadeira, a mãe biológica, ela levanta em meio à escuridão e ela entra em desespero, porque à noite a escuridão está mentindo para ela. Porque ela pega um garoto que está com as roupas do seu garoto e ela não consegue discernir nada. Pessoas depressivas, queridos, pessoas com problemas emocionais severos, pessoas que vivem lambendo as feridas da autocomiseração, pessoas que vivem se sentindo injustiçadas, pessoas que têm dificuldades enormes por conta das suas emoções, elas não conseguem entrar no dia. Elas vivem uma vida na escuridão, pastor, mesmo estando dentro da igreja, porque na verdade aqui é uma questão de alma, não de espírito. Nós precisamos entender em Deus, amados, essas mulheres estão nos ensinando, nós somos um espírito, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, temos uma alma e habitamos num corpo, somos um ser trino como Deus é, somos um espírito, temos uma alma, habitamos num corpo, mas muitas vezes a nossa alma nos governa, em meio às lutas, porque todas as pessoas ao nosso redor estão erradas, nós estamos sempre certos, porque nós não conseguimos discernir entre a mão esquerda e a mão direita por causa das nossas dores, mas quem está ao nosso lado consegue discernir e perceber as coisas. Nós precisamos avaliar. Momentos de crises sempre vão revelar as pessoas que estão ao seu redor. O caráter das pessoas que caminham com você só são revelados quando ninguém está vendo. A Bíblia nos ensina, queridos, nesse texto, que a mãe biológica estava dormindo, ela não estava vendo. Aliás, eu tento entender isso, que raio de sono que era esse? Porque era um sono profundo, queridos. A prostituta mentirosa, ela deita em cima do seu filho, mata o seu filho sufocado. Aí ela percebe que matou o próprio filho, ela tira o filho de pertinho da mãe, não sei como é que estava lá, se estava no braço, se estava na barriga, não sei, se estava do lado, mas ela tira o filho de junto da mãe, ela troca esse filho, as roupas desse filho pelas roupas dela, ela tem toda essa movimentação de barulho, de cuidado, ou seja, foi algo arquitetado, mas a mãe biológica está dormindo. Olha, deixa eu dizer algo para você, a Bíblia nos ensina algumas coisas a respeito das pessoas que caminham conosco, cuidado com aqueles que caminham com você. Eu tenho cuidado, queridos, muitos cuidados. Eu sou bíblico, o mais bíblico possível com todas as pessoas em todos os sentidos que eu posso, só que eu sei até onde eu posso pisar.
Eu sei que existem pessoas que são para 10, para 50, para 100 e para milhares. E eu sei que existem pessoas que Deus vai dar a você, pessoas de confiabilidade. Mas Deus vai dar a você também pessoas curiosas. Elas só querem saber o que você carrega para que elas possam levar para outros. Essa mulher, essa prostituta, ela maquinou tudo contra aquela que ela se dizia amiga, enquanto ela estava dormindo. Que sono é esse? Você precisa despertar hoje. É possível que tenha alguém maquinando algo contra você em algum momento da sua vida, e você está vendo que tudo é flores e festa. E não são, queridos, tudo flor e festa. Nós precisamos entender isso. Perceba as pessoas que entram na sua casa. Ah, mas é irmão. De quem? Irmão de quem? Amados, nós temos pessoas que colocamos na área da casa. Porque a Bíblia diz assim, olha, seja simples como a pomba e prudente como a serpente. Nós temos pessoas que nós colocamos na cozinha da nossa casa. Mas nós temos pessoas que nós levamos para a sala para assistir conosco. São pessoas e pessoas. Nós estamos aprendendo que nós precisamos ser prudentes como a serpente em dados momentos da vida. Porque nem tudo que bate nas suas costas, nem todo mundo que bate nas suas costas, de fato ama você da maneira que está projetando. As mesmas pessoas que aplaudiram Jesus gritaram crucifica-o. As mesmas. Crucifica-o. Cuidado. Enquanto você está dormindo nesse sono profundo, alguém pode estar tentando tirar o seu cônjuge de você. Ah, foi só um aconselhamento que ele deu lá, que ela deu. Não, era só um bate-papo. Cuidado. O seu cônjuge é seu. Fora disso, ninguém mais. Não converse com ninguém coisas pessoais fora do seu casamento. Cadê os casais? Vocês estão me entendendo? Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque eu atendo, queridos. E começa com o raio do WhatsApp. Porque sempre vai ter alguém para te ouvir nas suas dores. Porque sempre tem alguém como ou pior do que você naquilo que você está enfrentando. Que está descontente com a vida, descontente com as coisas. Nós precisamos entender isso. Então, são em momentos de crises e no momento da morte, quando morreu o garoto, que de fato se revelou quem a amiga era. O seu sono não pode ser maior do que o seu propósito. Não durma, abra os seus olhos. O seu sono não pode ser mais profundo do que aquilo que Deus fez você gerar. Às vezes nós estamos dormindo, amados, e nós não nos preocupamos mais com aquilo que nós geramos. Tamanho e profundo é o sono que estamos. Aqui nós estamos usando como exemplo um filho que morreu, foi sufocado. Mas e quantas coisas Deus fez você gerar e você sufocou até a morte? Agora eu vou falar de bons relacionamentos. Porque tem os ruins, mas tem os bons. Quantos bons relacionamentos você não sufocou até a morte? Porque você não teve discernimento em lidar com esses relacionamentos com os olhos abertos. Você esteve lidando com esses relacionamentos como se você estivesse dormindo. E foi ferindo pessoas que estão acordadas. Ministérios. Deus confiou ministério na sua mão e hoje ele não existe mais. Sabe por que ele não existe? Porque você esteve lidando com o ministério que Deus colocou nas suas mãos, dormindo. Não atentou, não acordou, não percebeu, não estava de dia. Estava lidando com o ministério à noite, nas escuras. O seu coração estava ferido, você não procurou ninguém de confiança para te ajudar no processo. Você estava entendendo que estava indo de mal a pior, que estava afundando, mas não se abriu, não procurou ajuda, não buscou ajuda. E aquilo que você gerou agora está morto. O texto diz, queridos, que a mãe biológica verdadeira levanta para amamentar um filho morto.
não se amamenta filhos mortos. As mulheres são impressionantes, queridos. Eu sou apaixonado por como elas lidam com as coisas em relação a ter garra e lutar por algumas coisas, elas lutam até o fim. Olha, quando uma mulher disse que vai desistir de algo, é porque de fato ela já lutou tudo, com todas as suas forças, com tudo que ela tinha e podia. Quando um irmão chega em mim, ou alguém chega em mim e fala assim: pastor, minha mulher foi embora de casa, diz que não volta mais não, o que o senhor acha? Eu acho que você está na roça, porque se ela decidiu, filho, deixa eu dizer para você, uma mulher quando decide, irmãos, é porque ela já chegou no limite, no limiar de tudo. Homens desistem fácil, mulheres não. Tem as exceções, né? Deixa eu aliviar um pouquinho. Tem as exceções, tem as mulheres que são homem, né? Porque elas lidam como homem com as coisas, com cabeça de homem, razão, só razão, razão é razão. Mas via de regras, 99,99%, uma mulher, quando ela desiste de algo, às vezes nós lidamos, amados, como as mulheres que desistiram de tudo. Pegamos filhos mortos nas mãos e queremos dar comida a eles. Não vai funcionar. Pastor, onde que o senhor quer chegar? Eu quero chegar ao seguinte: olha, aquilo que Deus fez você gerar, se isso morreu e precisa de ressurreição. Você precisa sair daqui hoje, você precisa vasculhar os seus arquivos em Deus e dizer: Senhor, onde foi que eu perdi isso aqui? Quando foi que isso aqui morreu? O Senhor me fez gerar isso daqui. E quando eu gerei isso daqui, onde que foi que aconteceu que eu perdi? Segundo, não se precipite com o escuro. Estou finalizando já, tá? São só 18 questões. Segundo, estou terminando mesmo. Não se precipite com o escuro, queridos. O escuro, ele causa algo em nós que o dia não causa. Sabia? Pessoas com depressão, ela vai bem durante o dia, mas vai dando 18 horas, 18h30, 19 horas, vai escurecendo, o pavor pega elas. É o momento da crise. Alguns dizem aí que é porque Deus visitava o homem na virada do Éden, né? Do dia ali no Éden. Na virada do dia ele falava com o homem nesse momento, e era um momento de encontro de Deus com o homem. Era toda virada de dia, na tardezinha, princípio de noite. Mas o que acontece? O escuro, ele traz muitos espantos para nós. Então não se precipite, não tema o escuro. Você precisa entender que nós vivemos dias onde a luz do mundo nos habita. Quantos creem nisso? Eu e você temos a oportunidade de trazer à existência aquilo que outros não podem. Porque pela fé nós temos a luz do mundo que governa as nossas vidas. Então preste atenção em relação àquilo que você está fazendo no escuro. Se você está se precipitando, se você está com medo, se você está se entregando, se você está se dobrando, se você está chegando nesse momento, você precisa urgentemente dizer para alguém que você ama: eu preciso de ajuda. Pessoas lutam, amados, até o fim, e as pessoas são questionadas: você está bem? Eu estou bem. Você está bem? Estou bem. Está tudo bem? Está tudo bem. Não está bem, não está bem, irmão. Se não está bem, para de falar que está bem. Está bem? Não quer falar que não está bem? Fala: rapaz, já tive melhor. Entende? Porque daí a pessoa vai entender que já é um sinal. Se você não está bem, você precisa reconhecer. Murilão, ó, pessoa próxima, Giovana me pergunta: está bem? Murilão me pergunta: está bem? Eu falo: mais ou menos. Estou muito bem não. Ora por mim, não estou bem. Pastor Daniel, que vem aqui sempre, me perguntou esses dias: pastor, está tudo bem? Quando eu estou bem, eu falo que eu estou bem. Quando eu não estou, irmãos. Pastor Daniel outro dia me perguntou, teve aqui no culto, falou: pastor, está tudo bem? Eu falei: rapaz, não estou não. Quer pregar domingo? Ele falou: não, você vai ficar bem. Picareta. Amo demais, pastor Daniel. Não quis pregar, falou: não, você vai ficar bom. Estou bom, graças a Deus, fiquei bem. Mas não estava bem. Quando eu não estou bem, eu falo que eu não estou bem, queridos, porque eu estou entendendo a limitação da minha alma.
Eu sei que se eu seguir num caminho assim, você sabe o número de suicídios de pastores dos nossos dias? É estarrecedor. Pastores desistindo da vida. Não estavam bem, nunca disseram que não estavam. Então, quando eu não estou, não estou. Se você não estiver, fale que não esteja, que não está. Ok? Finalizando. Lute pelo que você gerou. A mãe viva, ela diz o seguinte: eu vou lutar pelo que eu gerei, até o fim. Começou numa discussão com a outra, foi parar diante do rei. Diante do rei, ela falou: olha, eu vou lutar por aquilo que eu gerei. Quando o rei pega uma espada, a primeira vez, queridos, que eu vi na Bíblia, uma espada, ela é trazida à presença de uma sentença e não é usada para tirar a vida de ninguém. A espada foi trazida, e nós entendemos que a espada é a palavra de... Todas as vezes que você trouxer a espada para dentro dos seus problemas, você vai ver que as coisas vão se resolver sem que haja danos maiores. Ainda que eles pareçam assim ser grandes para você, mas Deus está no controle, cuidando de tudo. Então essa mulher, ela está gerando e está lutando por aquilo que Deus deu para ela. Ela não desistiu de maneira nenhuma, ao ponto dela dizer: olha, não entregue para ela, porque é melhor ele vivo na mão de outra pessoa do que ele morto na mão de ninguém. Você precisa entender que aquilo que Deus te deu precisa seguir vivo. Você precisa lutar pelo que você gerou, de todas as formas, de todos os meios. Quem gerou foi você. As pessoas chegam em mim e falam assim: pastor, eu estou sentindo assim, Deus está assim, vamos iniciar algo aqui na igreja. Aí ele fala algo, eu falo: filho, você está gerando. Filho, você está gerando, vai para cima. É você que está gerando, porque você gera uma criança e você me dá ela, eu tenho que adotar, e às vezes eu não tenho a responsabilidade de você que gerou. Eu posso te ajudar no processo, mas você está gerando. Lute pelo que você gerou. Pare de passar essa responsabilidade para o seu cônjuge, porque você gerou isso. Pare de passar para os seus filhos, pare de passar para a igreja, pare de passar para os outros, para o seu patrão, para aquelas pessoas que você caminha dentro da sua profissão, dentro dos seus estudos. Você gerou, vai para cima, luta por isso, busque conselhos, busque formas, meios, maneiras, métodos, busque auxílio, busque recursos. Você gerou. O que mais nós temos na igreja são filhos bastardos, ministerialmente dizendo, porque todo mundo gera, aí vai jogando aqui no púlpito: cuida aí, cuida aí. Aí nós temos assim 300 ministérios sem pais, porque quem gerou não cuida. Cuide do que você gerou, em todas as áreas da sua vida. Porque às vezes bons líderes ao redor do mundo, eles se enxergam como as antigas mães do passado, que tinha 15, 20, 30 filhos. Você lembra disso? Os pais no passado geravam 12 filhos, 10 filhos, 15 filhos. Às vezes alguns líderes se sentem assim. Eles mesmos geraram só um, mas tem 14 adotados. Porque todo mundo gera e vai. Lute pelo que você gerou. E eu finalizo. Fale com o rei. Fale com quem pode resolver. As duas mulheres estão debaixo de uma confusão enorme, queridos. E elas foram na maior autoridade que poderia solucionar o caso delas. Uma expressão de Jesus para nós: Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Fale com quem pode resolver. As pessoas ficam feridas e falam aos 4 cantos do mundo, mas não falam com quem tem que falar. Às vezes o pai está sabendo de algo no céu porque está ouvindo você contar para o outro, porque com ele mesmo você ainda não falou. E eu acho que isso, na verdade, querido, é uma das coisas mais lindas nesse texto, porque esse texto nos mostra que aquele que pode todas as coisas recebe dentro do seu palácio real mulheres indignas, pessoas prostitutas que não podiam estar na sua presença. Isso nos fala da graça, porque a graça de Deus é assim: Deus recebe aqueles que estão perdidos lá fora na sua presença e ainda julga as suas causas, porque Deus faz tudo novo conosco. Esse é o poder da graça bíblica sobre as nossas vidas.
Esse é o poder do Evangelho que nos alcançou. Éramos indignos, com problemas lá fora, lutando com morte, lutando com desavença, lutando com o inferno, com uma série de coisas, dias e noites escuras. Mas o rei disse: pode entrar na minha presença. O rei disse isso através do seu filho pregado na cruz de um Calvário. Ele disse para você e para mim: olha, eu vou julgar a sua causa, entra na minha presença. Nós precisamos aprender a falar com Deus nos dias difíceis, amados. Vou pedir para vocês ficar em pé, para você achar que está acabando. Assim eu deixo você. Nós precisamos aprender a falar com Deus nos dias difíceis. Nós precisamos entender, amados, que se Ele não puder resolver a sua causa com uma sentença sábia, como Salomão teve a sabedoria de dizer: divide o menino, ninguém mais poderá. Eu acredito que Deus trouxe você aqui nessa manhã para isso. Ministério de Música, por favor. Eu acredito que Deus trouxe você aqui nessa manhã para isso. Ele trouxe você aqui para poder dizer para você o seguinte: olha, em momentos assim, existem coisas que outros vão tentar, mas não vão conseguir. A questão é comigo. O que você tem para dizer na minha presença? Porque você está diante do rei nesta manhã. Que rei? O rei dos reis e o senhor dos senhores. Quantos acreditam que Deus está aqui? Por meio da sua palavra e por meio do seu espírito. Então Ele quer, de fato, trazer sobre a sua vida uma intervenção nessa hora. Mas qual que é a questão que você está carregando? O que de fato está pegando você? O que de fato está tirando o seu sono, levando você para aquele discernimento turvo, porque você está numa noite escura da vida no momento em que você está vivendo? O que é que está pegando? Esse é o momento de você falar com Ele. Nós vamos ter um último cântico. Enquanto nós estivermos adorando, eu quero que você pense no que você precisa colocar diante do Rei. Porque Ele já te aceitou, você já está no lugar que você não deveria estar. Porque você não tinha esse direito. Mas um direito nos foi dado. E com esse direito que nos foi dado, agora você tem voz e acesso a Ele. Então coloque diante de Deus o que você precisa colocar nessa manhã. E nós vamos finalizar depois orando por você. Para que Deus de fato possa se tornar vivo naquilo que você está colocando, em nome de Jesus. Amém, queridos? Ore ao Senhor então, enquanto nós estamos no último cântico. Depois nós vamos orar juntos.